Olá, meu amigo, meu irmão em Cristo. Quero vos cumprimentar com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. E começa agora mais um programa Escola Bíblica transmitido aqui pela TV ADNP. Bom, chegamos ao final desse segundo trimestre, né? Onde agora no dia 30 de junho, né, melhor falando, estaremos então estudando o seguinte tema: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Para abrir a aula então de hoje, né, como sempre fazemos, como de costume, queremos ler o texto áureo, né, registrado no livro de Josué, capítulo 24, e o versículo de número 15, que diz: porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se os deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Palavras então de Josué, né, aquele grande líder que substituiu ou que foi o sucessor, né, de Moisés. A aula, né, essa aula de hoje, ela traz três personagens centrais, né? Então, um deles Noé, o outro Josué e também os recabitas, né? Então são esses três personagens que a lição aborda. Quero dizer que ambos, né, apesar de viverem em meio à imoralidade da sua época, né, contudo, né, nem por isso eles deixaram de se posicionar contra aquelas imoralidades, né? Eles mantiveram-se firmes, né, nos seus propósitos. E a lição, ela traz alguns objetivos, dos quais podemos destacar. O primeiro é conhecer o exemplo de Noé. O segundo é imitar a decisão de Josué. E o terceiro objetivo é compreender a finalidade dos recabitas, né? Então está aí, né, os nossos três personagens centrais e bem como os objetivos traçados pela lição. Bom, em primeiro lugar, nós vamos então fazer uma abordagem, né, sobre o exemplo decisivo e corajoso de Noé. Então a vida de Noé é um exemplo, né, para os cristãos de todas as gerações, né, que tal como ele, tem o desafio de servir a Deus em meio a dias de extrema corrupção e violência. Mas para nós entendermos um pouco sobre esse exemplo de Noé, é bom nós refletirmos sobre o contexto social, né, do tempo de Noé. É bom nós termos essa visão para podermos entender então sobre esse exemplo deste homem de fé. Por exemplo, os dias de Noé não são diferentes ou não são muito diferentes dos nossos dias atuais, né? Quando olhamos para as Escrituras, né, as Escrituras elas descrevem então acerca daquela época, acerca da geração daquela época. Então, primeiramente, a geração de Noé era caracterizada pela maldade. A Escritura, né, em Gênesis capítulo de número 6, versículo de número 5, ela está registrada da seguinte forma: e viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. Então,
desde que o pecado ele entrou no mundo e a maldade, né, passou a fazer parte da história da humanidade. Então, ou seja, à medida que a humanidade se multiplicava, multiplicava-se também a maldade nos homens, né? Então, nós encontramos, né, uma característica peculiar, né, na geração ali de Noé, né? Então, uma geração caracterizada, né, marcada pela maldade. A segunda característica, né, que descreve também a palavra do Senhor, registrada também em Gênesis, capítulo 6, só que agora é o versículo 11, nós pulamos mais para frente um pouquinho. A geração de Noé era caracterizada pela corrupção. Gênesis 6 e 11 está escrito que a terra estava corrompida diante da face de Deus, né? Então, essa era uma outra característica, né? A corrupção estava tomando conta, né, de toda a terra. Só que não para por aí, nós podemos observar, né, uma outra característica, que era uma geração também marcada pela violência. Encontramos também em Gênesis 6, o versículo de número 11, só que a parte B do versículo, né, onde a palavra do Senhor fala que encheu-se a terra de violência. Então, a geração de Noé era marcada pela maldade, era marcada pela corrupção e também marcada pela violência. Então, a maldade e a corrupção daquela época, né, abriram as portas para a violência. Então, os homens da época de Noé viviam agredindo-se mutuamente, né? Então, isso nós encontramos dentro desse contexto. E para fechar aqui, então, dentro dessa característica dos dias de Noé, desse contexto social em que Noé estava inserido, vivendo ali, podemos ver também que a Bíblia também descreve essa geração caracterizada pela incredulidade. Então, como não bastasse então a maldade, como não bastasse a corrupção, né, a violência, o povo também era incrédulos, né? Eles não deram ouvidos à pregação de Noé. Noé estava ali, como diz o apóstolo Pedro, né, escrevendo lá na sua segunda epístola, que Noé era um pregoeiro, né, da justiça. E aquele povo, então, cegos, não deram ouvido à mensagem de Noé. Bom, temos então um panorama, né, do contexto social vivenciado então pela geração de Noé. Agora nós começamos a entender, né, os aspectos do caráter de Noé, né? Então, apesar de viver então em meio, né, a essa geração, né, cheia de corrupção, né, de maldade, Noé então ele teve uma vida, né, reta e íntegra diante de Deus, né? Então nós começamos agora a observar, né, que mesmo em meio à corrupção, mesmo em meio, né, a esse contexto, né, social que muitas vezes observamos que é até difícil de se respirar, mas é possível sim, né, viver, né, fazendo a diferença. E isso Noé fez. A Bíblia descreve, né, Noé como sendo uma pessoa justa e reta, né? Então nós observamos, né, que é uma das primeiras características, né, da vida deste patriarca. Então Moisés, né, inspirado pelo Senhor, né, ele escrevendo ali, né, o livro de Gênesis, ele testemunha, né, a respeito de Noé, onde o próprio Senhor, né, o próprio Deus declara que ele era justo e reto, né, em suas gerações. Isso ali registrado no livro de Gênesis, capítulo 6, e o versículo de número 9. Então, o comportamento de Noé foi um verdadeiro contraste
em relação a de seus contemporâneos. Enquanto os seus contemporâneos iam inclinado para a maldade, caminhando atrás da corrupção, praticando a violência, mergulhado na incredulidade, Noé, ele persistiu com fé no Senhor. Então foi um contraste em relação aos seus contemporâneos. A Bíblia também descreve uma outra característica, um outro aspecto da vida de Noé, que ele andava com Deus. Então Noé é descrito como um homem que andou com Deus, registrado no livro de Gênesis também, capítulo de número 5, versículo 24, Gênesis 6, versículo 9. Então ele diz essas expressões que Noé andou com Deus. E nós podemos ver que essa expressão, andar com Deus, aponta para a sua conduta, caracterizada então pela comunhão e obediência a Deus. Então, meu irmão, meu amigo, vale a pena andar com Deus, é possível andar com o Senhor e Ele com certeza andará conosco. Um outro aspecto, então, do caráter de Noé é que ele tinha fé. Nós observamos que Noé ele é colocado na galeria dos heróis da fé, escrito ali no livro de Hebreus, na Epístola aos Hebreus, no capítulo de número 11, tem uma galeria ali de homens que marcaram a sua geração, marcaram a sua época. Então Noé, ele está ali, incluso no meio daqueles homens de fé. Então a Bíblia fala que Noé, pela fé, ele é divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e para a salvação da sua família preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Então Noé ele foi previamente avisado pelo Senhor sobre a questão em relação ao dilúvio, e ele não hesitou, nem se questionou, apenas creu no Senhor, e o Senhor então o honrou pela sua fé, e o seu nome está ali entre os grandes homens de fé. Mas as características de Noé, elas se estendem ainda. Tem uma outra característica que é a obediência. Então Noé, sem dúvida, ele obedeceu aos mandamentos do Senhor, às ordens do Senhor. Então obedeceu construindo a arca, obedeceu entrando na arca, obedeceu conduzindo aqueles animais para a arca. Então ele fez conforme tudo quanto o Senhor lhe ordenara. E a última característica, o último caráter aqui de Noé é um homem também de devoção. Então ele passou ali um certo período dentro da arca, e quando ele sai da arca, a palavra do Senhor, ela é registrada lá em Gênesis capítulo 8, versículo 20, ele fez um altar. Ele fez um altar ao Senhor, edificou, e ofereceu holocausto ao Senhor. Então isso demonstra que Noé cultivava uma vida de devoção a Deus. Que maravilha, Mas vamos deixar esse capítulo aqui, passemos adiante, o capítulo 2 da lição, fala um pouquinho sobre Josué. Josué, uma decisão exemplar. Canaã, na época de Josué, estava num tempo de lassidão moral e idolatria. Então, naturalmente, o povo de Deus foi influenciado por este contexto de trevas.
Mas Josué não deixou, né, de se posicionar e categoricamente afirmou, né, olha, se vos parece mal servir ao Senhor, né, se aos vossos olhos isso é mal, escolhei hoje a quem vós sirvais, né? Aí ele já toma a posição e fala assim, olha, eu, porém, né, e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. Então essa decisão de Josué teve por objetivo preservar a sua família da idolatria e da lassidão moral e espiritual de Canaã. Então nas Escrituras nós encontramos algumas qualidades, né, naqueles que querem servir ao Senhor, né? Então não só na vida de Josué, mas na vida de tantos outros, né, que colocam o seu coração e falam assim, não, eu quero servir ao Senhor, né? Eu quero ter essa posição. Então a primeira qualidade que nós encontramos, né, até dentro das Escrituras, é a pureza, né? A pureza registrado ali em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 12, a palavra do Senhor fala, Paulo escrevendo, fala assim, olha, ninguém despreze, né, a tua mocidade, mas ser exemplo, né, ser exemplo dos fiéis, né, na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé e na pureza, né? Então, ser exemplo. Então, dentro dessas várias qualidades, né, que a Bíblia descreve, nós reservamos aqui pureza, aquele que tem um coração puro, voltado para o Senhor, né? Uma outra qualidade que nós encontramos também na vida de Josué e também de tantos outros que querem servir ao Senhor com sinceridade, com integridade, é também pautado pela santidade, onde a palavra do Senhor também ela nos chama, né, a nossa atenção, Deus falando, né, através da sua palavra, assim, olha, sede santos, porque eu, o Senhor, sou santo, né? Então todos aqueles que querem servir ao Senhor, né, com fidelidade, com sinceridade, né, encontramos também a santidade na vida dessas pessoas, né? E em terceiro e último lugar, né, uma qualidade, né, na vida de Josué é a sua fidelidade, né? E a Bíblia, até o Senhor Jesus, falando para os seus contemporâneos da sua época, bem como também para nós, né, ele fala assim, olha, quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Ou seja, aquele que é fiel no pouco também é fiel no muito. E quem é injusto no mínimo, também será injusto no muito, né? E nós observamos que Josué era fiel a Deus, né? Não importava a situação, ele sempre estava disposto a cumprir segundo as ordenanças, segundo a palavra de Deus, né? Mas vamos caminhar um pouquinho mais adiante. Tem o capítulo 3 da lição, né? E ela vai falar sobre o exemplo dos recabitas. E nós começamos até muitas vezes a pensar, recabitas, raramente nós ouvimos falar, né, sobre esses personagens, e muitas pessoas, por não ouvir, até pensam que é um personagem extra-bíblico, né, fez apenas parte de uma história secular, né, paralela às Sagradas Escrituras. Mas eu quero dizer que os recabitas, né, estão ali dentro das Sagradas Escrituras e que tem um exemplo bom para ser seguido, né, para ser imitado. Por exemplo, quem eram então esses recabitas? Os recabitas eram de uma ordem religiosa nômade, né, fundada ali por Jonadab, filho de Recabe. Então, ela foi fundada ali durante, né, o século IX antes de Cristo.
Então, por volta ali desse século, Jonadab, né, filho de Recabe, então ele fundou, né, podemos dizer, essa tribo, né, esse povo, né, e está registrado ali no segundo livro de Reis, no capítulo de número 10, nós encontramos essa história. Então eles não moravam em casa, eles não usavam qualquer produto da videira, né, isso porque Jonadab ali havia os instruído, né, e eles haviam então recebido esta instrução. Podemos dizer que seria então como se fosse uma tradição passada ali, né, através do seu líder para as futuras gerações. E nós observamos que até a época de Jeremias havia se passado aproximadamente 250 anos, né? E o interessante é que a casa dos recabitas, né, a casa de Recabe, eles continuavam fiéis, né, às instruções de seu pai Jonadab, né? Então pessoas não questionavam porque eles não usavam o produto da videira, porque viviam de forma nômade, né? Interessante. Isso nos chama a atenção porque nós observamos que as coisas hoje são bastante questionáveis, né? Por que você não faz assim? Porque logo vem inúmeras desculpas. É por causa da igreja, é por causa disso. E muitas vezes a pessoa não se toma uma posição chamando a responsabilidade para si e também com base nas escrituras sagradas. Fala assim, não, eu não faço isso porque eu amo a Cristo, eu sigo a Cristo, né, eu sirvo a Jesus, né? Não fique escondendo, né, atrás da igreja, não fique escondendo atrás da Bíblia. Fala assim, eu não faço é porque a Bíblia não permite. Nós encontramos aqui um exemplo, né, disso, né, onde Jonadab instruiu e através dessa instrução passaram-se 250 anos e o povo permaneceu fiel, né, às instruções ora recebidas. Então Jeremias estava no templo quando, dirigido por Deus, usa os recabitas de exemplo para denominar, ou para doutrinar, melhor falando, para doutrinar os rebeldes de Jerusalém e de Judá. Então, olha, vamos ver a lição espiritual, né, dos recabitas. Então, quantos seguem fielmente o seu time de futebol, né? Quantos seguem fielmente o seu grupo de rock, né? Os seus grupos de amigos, né? Agora está na moda, né? O Twitter, né? Muitos têm aí seguido, né? E abandonam, né, totalmente a Deus, né? Alguns dão até a vida pela empresa onde trabalham, né? Pelo país, né? Pela forma física, pelos seus ideais. E negligenciam, então, totalmente o relacionamento com Deus, né? Então, nós observamos que essa lição, né, esse exemplo dos recabitas, ele veio cair como uma luva, veio calçar como uma luva, né? Então, muitos dão a vida por inúmeras coisas, mas esquece o principal delas, que é o relacionamento com Deus, né? Então Deus quer que tenhamos, né, uma vida abundante, com diversão, com amigos, né, com trabalho, com bens, né, com família e, sobretudo, ou acima de tudo, que não esqueçamos de ter comunhão com Ele, né? Então aqui fica essa lição espiritual dos recabitas para a nossa vida, né? Então, eu quero concluir essa lição, né, de hoje, essa aula, dizendo que esses exemplos possam, então, servir, né, de modelo para a nossa vida, né, para a minha vida, né, e para a sua vida, né? Então, que nós possamos, ao estudarmos esta aula, nós possamos pegar esses exemplos, né,
e colocá-los como um modelo, como um referencial, né? Então quero dizer, né, para todos que estão ligados conosco, né, através daqui da TV ADNP, que continue ligado na nossa programação, né? Tem vários programas, né, que está vindo por aí, tela especial, sala VIP, e com certeza Deus tem algo especial para a sua vida, né? Então eu quero despedir dizendo que a paz do Senhor, né, possa ser abundante na sua vida, e espero você até o nosso próximo programa. Deus te abençoe grandemente.